Sou aluno de teologia da Uninter, Paulo Parque São Lucas. Eu vou apresentar meu trabalho, meu portfólio, e eu vou falar sobre a influência da Igreja Católica no desenvolvimento da ação social no bairro do Belém, e com ênfase no educandário, São José do Belém. Tá? Para isso, eu queria apenas falar um pouquinho da influência da Igreja. A Igreja ela tem uma influência bem grande com relação à formação das pessoas. Atualmente existem 2 bilhões de cristãos no mundo e, de acordo com o censo, 167 milhões de pessoas são cristãs, ou seja, aproximadamente 87% da população é cristã, tá? E apenas 1% ateu nesse censo de 2010. As principais vertentes do cristianismo no Brasil são a Igreja Católica, Apostólica Romana e as igrejas evangélicas, e ambos os segmentos conferem à sociedade importantes contribuições na formação do indivíduo e lutam por favorecimento das causas. Então existem ONGs associadas à igreja, existem trabalhos sociais juntos à igreja. A igreja e a ação social. A igreja trabalha de diversas formas com ação social. E eu coloco com base nisso o texto lá em Tiago, capítulo 2, 18, que diz: Mostra-me então a tua fé sem as obras, porque eu te dou a prova da minha fé através das minhas obras. O que deve ficar claro aqui é que o cristão não é salvo mediante a obras, mas a fé, as obras elas demonstram a fé. Então, um cristão que teve transformação no seu cotidiano, na sua vida, através das suas obras, ele pode demonstrar o tamanho da sua fé. E isso que a gente vai ver nesse exemplo aqui da formação dessa instituição desde o início, desde 1990. Aqui eu tenho um breve relato do educandário, do resumo de fundação, ok? Ele foi fundado em 23 de janeiro de 1909 pelas Irmãs Imaculada Coração de Maria. A ideia era um colégio, o Colégio Nossa Senhora do Rosário, e as Irmãs Rita do Coração de Maria e Prisca do Santíssimo Sagrado e Laurentina do Precioso Sangue instalaram-se no bairro de Operários de Belém. É legal ressaltar que elas tiveram o apoio do Dom Duarte Leopoldo e Silva, que era o pastor da então recente criada Arquidiocese de São Paulo. Então já está num contexto aí que a igreja está se estabelecendo mais forte aí. À medida que a escola foi crescendo em prestígio, foi também crescendo em tamanho, conforme as necessidades do bairro. É interessante a gente entender o contexto do bairro do Belém naquela época, porque é um bairro completamente operário, muitas fábricas, muitas pessoas chegando em São Paulo, muitas pessoas querendo trabalhar. Então era um contexto em que as famílias deixavam seus filhos em casa e saíam para trabalhar, e pai e mãe trabalhando e filho em casa à mercê de um acidente doméstico, à mercê de vários outros acontecimentos, de vadiagem e tudo mais. Enfim, e surge essa necessidade do cuidado, de trazer as crianças para algo a mais, certo? Para uma maior comodidade. No início de 1982, iniciou-se como obra social, atendendo crianças e adolescentes na região do Belém, tendo em vista a vulnerabilidade social, certo? Ela atuou como escola e outrora ela atende agora como assistente social, ou seja, ela trabalha no horário oposto das aulas, que sai da escola e podem ter um atendimento, uma atividade diferenciada no educandário São José do Belém, tá? Ela, ainda mais no contexto que existe hoje no Belém, ele ainda é um bairro com que vem crescendo com a população, ele é bem, a palavra me fugiu agora, mas desigual. Existe muita desigualdade naquele bairro, porque existem pessoas estudando em bons colégios, estudando em boas escolas, que frequentam bons restaurantes no lugar mesmo,
e mesmo assim, num contraste, existem cortiços, existem famílias mais pobres, marginalizadas, no mesmo bairro que necessitam de um atendimento, ou seja, ele ainda é bem forte, ele atende bem aquela região. O Educandário ele busca então iniciar esse trabalho respondendo à necessidade do momento. Atualmente ele atende 1.800, atende 180 e 4 crianças e adolescentes no turno inverso da escola e seus familiares no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Ele presta um atendimento também para as famílias, desenvolvendo oficinas pedagógicas e atividades em grupo de convivência. E tem o projeto Mãos, que constrói cidadania, atendendo jovens e adultos na idade de 19 a 65 anos, com oficinas de cultura, artesanato e também com cursos de gastronomia, entre outras participações. Aí a gente tem a fachada lá na Avenida Celso Garcia, lembrando que essa fachada ela foi desativada a entrada por lá, eles mantêm essa porta, essa fachada histórica, mas a entrada passou a ser pelo lado de trás na Rua Belém. Tá? A gente tem a, uma foto mais da fachada atual, que é uma rua mais tranquila, até mais acessível para as crianças, mais segura, né? Do que a Avenida Celso Garcia, que a gente sabe que é uma avenida que passa um ônibus, é uma avenida muito mais movimentada. Enfim, aqui tem outra imagem também. Aqui a gente pode ver uma foto das crianças nesse mês de setembro, que teve uma palestra, um trabalho a respeito do Setembro Amarelo, falando para as crianças dessa questão muito importante deste mês. E aqui eu termino esse breve trabalho trazendo esse versículo do Salmo 82:2, fazer justiça ao pobre e ao órfão, justificar o aflito e o necessitado. É importante a gente entender que a Igreja Católica ela vem de muitos anos. Esse é apenas um exemplo. Com escolas, eu procurei na minha pesquisa achar escolas que a gente teve muita influência na educação, não apenas para ensinar a religiosidade, mas para o ensino, para que o ensino possa trazer luz e clareza para o indivíduo, para que o indivíduo possa ter um futuro acerca do que ele quer fazer e um crescimento pessoal das pessoas, não apenas com a religiosidade também muito importante, mas também com a ciência, com o conhecimento. E a igreja sempre colocou isso muito forte. Uma das grandes universidades aqui no Brasil, em São Paulo, é o Mackenzie, que é uma instituição presbiteriana, e, e tem sido uma instituição renomada. A gente também tem a PUC em São Paulo, a PUC tem em diversos estados, mas enfim, a gente pode olhar não só para a cidade, mas para vários lugares em contexto que a igreja ela tem essa influência não só na educação, mas também na ação social e ela tem como obrigação isso, o cristão tem como obrigação isso de servir a comunidade, de servir ao povo e cuidar do próximo, do pobre, do órfão, da viúva e essa é uma obrigação realmente do cristão. Tá? Muito obrigado, eu agradeço esse tempo que nós podemos compartilhar esse pequeno trabalho e um assunto tão rico que possa também tocar os corações das pessoas. Muito obrigado.